Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém. É uma alegria estar aqui com os irmãos da Assembleia de Deus, aqui sede em Guarulhos. Agradeço ao pastor Val, agradeço aqui aos demais pastores, irmãos que gentilmente nos convidaram para que estivéssemos aqui nesse contexto. É um prazer, o pastor Vitor Gadelha, que nos convidou também, entrou em contato. Deus abençoe a vida do pastor aqui presidente, o pastor Clementino, todos os demais pastores, copastores, obreiros, os membros, os visitantes, são todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nós fomos incumbidos de falarmos, como o pastor Vitor já muito bem disse brevemente, antecipadamente, ficamos incumbidos de falarmos sobre dois importantes assuntos, dentre todo um universo de assuntos, de temas bíblicos e ou teológicos presentes, sobretudo no nosso contexto evangelical, e também, por que não dizer, no contexto pentecostal, mais particularmente falando. O primeiro dos temas sobre o qual nós trataremos, ele envolverá o arminianismo e a declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu nem sei se dará para vocês verem, ok, e também por causa do sol, pelo horário, mas eu espero que de alguma forma vocês consigam visualizar, e se não, nós tentaremos de alguma forma, portanto, aí apresentar esses pontos de uma forma geral. Bem, o primeiro tema, portanto, é o arminianismo e a declaração de fé das Assembleias de Deus. Sobretudo, a nossa ênfase nesta manhã, depois teremos, permitindo Deus, outra palestra à tarde, já sobre a Bíblia e as suas traduções, mas nesse momento o nosso enfoque será mais sobre a soteriologia arminiana. Ora, sabemos que as igrejas pentecostais, de uma forma geral, o que inclui evidentemente a Assembleia de Deus, possui uma soteriologia, isto é, uma composição teológica acerca da doutrina da salvação, como esta se dá, o seu modus operandi e assim por diante, a partir de uma orientação teológica chamada arminiana. Nome este que deriva do teólogo holandês Jacob Arminio, importante teólogo ali do contexto do século XVI. E para isso, nós vamos dar algumas informações preliminares sobre as crenças principais em termos soteriológicos, tanto de Jacob Arminio, bem como a perspectiva contrária em termos também soteriológicos, que é a perspectiva calvinista. É importante dizermos, de antemão, que o arminianismo não se resume aos 5 pontos da sua soteriologia, bem como o inverso é verdadeiro. O calvinismo não se resume aos 5 pontos da assim chamada tulipe. O calvinismo é mais do que isso, envolve todo um sistema, toda uma cosmovisão, bem como o arminianismo também. Então, nós temos obras, por exemplo, de Armínio e sobre Armínio, onde ele tem várias outras perspectivas sobre Deus, sobre os seus atributos, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo e assim por diante. Nós não trataremos desses assuntos. A nossa ênfase será sobre a soteriologia de Jacob Arminio e que, portanto, veio a ser conhecida ao longo dos séculos, hoje, por exemplo, no nosso contexto brasileiro, como soteriologia arminiana. Caminhando aqui o nosso estudo, nós vamos então, deixa eu ver se dá aqui, acho que está ok, espero que vocês estejam vendo. Então nós vamos ver aqui, vamos começar pela perspectiva contrária àquela do arminianismo, que é a perspectiva do calvinismo. Como que o calvinismo, por exemplo, entende em termos bem genéricos a soteriologia? E para isso nós temos que falar, inevitavelmente, por exemplo, da TULIP, um acrônimo TULIP, onde esses 5 pontos, o T, o U, o L, o I e o P, eles são letrinhas que formam um acrônimo e, portanto, por trás das mesmas nós temos uma série de construções teológicas acerca daquilo que ficou conhecido, por exemplo, como os 5 pontos do calvinismo. Então, primeiro, T é do total depravity, que é depravação total. Ora, quando nós falamos sobre depravação total no calvinismo, em linhas bem gerais, os nossos irmãos calvinistas entendem que, nesse ínterim, da mesma forma que nós arminianos, isto é, uma pessoa ímpia, uma pessoa não regenerada, uma pessoa não convertida,
ela já nasce, já vem a este mundo morta em seus delitos e pecados, como por exemplo Efésios no capítulo 2, versículos 1 a 3, por exemplo, diz. Isto quer dizer que, de uma perspectiva calvinista, por enquanto estamos tratando apenas a perspectiva calvinista, para depois entrarmos na arminiana, tá? Então, numa perspectiva clássica e tradicional calvinista, as pessoas elas não conseguem responder à pregação do evangelho quando este se dá. Porque, alegam os nossos irmãos calvinistas, mortos não respondem a nada. Então, tanto quanto nós vemos uma pessoa morta em termos físicos, um cadáver, esta não responde a estímulos físicos, por exemplo, então, analogamente, por analogia, pessoas espiritualmente mortas não têm a capacidade espiritual de responder à chamada externa, por exemplo, do evangelho, quando este é pregado, e nem a chamada interna do Espírito Santo na vida do indivíduo, a não ser que o indivíduo seja primeiro regenerado. E aqui nós temos uma diferença fundamental entre o calvinismo e o arminianismo. No calvinismo, a pessoa primeiro é regenerada para depois crer. No arminianismo, a pessoa primeiro crê para depois ser regenerada. Então esse é um ponto fundamental. O sujeito primeiro é regenerado por meio de uma operação do Espírito Santo, que em última análise é irresistível. O sujeito pode resistir 1, 2, 3, 5, 10 vezes, mas se ele foi incondicionalmente eleito para a salvação, mais cedo ou mais tarde, digamos, me permitam usar essa expressão, o Espírito Santo como que dobrará a sua vontade, encurvará a sua vontade, e mais cedo ou mais tarde ele, inevitavelmente, ele virá a crer em Cristo, se Deus assim incondicionalmente o escolheu para a salvação. De uma perspectiva arminiana, bem breve, só para traçarmos o contraponto, depois eu entrarei em outros detalhes, a perspectiva é inversa. Primeiro devemos crer para então sermos regenerados ou salvos. Nós arminianos entendemos que esta é a ordem clara, evidente, inequívoca, é transparente e presente nas Escrituras. Afinal de contas, vez por outra, quando lemos o Novo Testamento, nós encontramos a expressão, creia e será salvo, não é isso? Tanto no texto de Marcos, no capítulo 16, no famoso texto de Atos 16, 31, com o carcereiro de Filipos. Então, a ordem bíblica é crer para ser salvo, e não seja salvo e crerás. Os nossos irmãos calvinistas partem da salvação para depois crer. Nós entendemos que primeiro devemos crer e em seguida somos salvos. Por quê? Porque esta é a ordem que, a nosso ver, está explícita, simplesmente está evidente e clara nas Escrituras. Ok? Mas depois da depravação total, e nós estamos sendo bem sucintos, depois eu vou especificar outros elementos, nós temos, esse é o T da TULIP, Total Depravity, depravação total. Isto é, outra informação importante, bem brevemente, por que depravação total? Total porque a nossa inclinação para o pecado, para o mal, ela é total não em termos da sua intensidade. Caso contrário, nós nem seríamos seres humanos, seríamos verdadeiros demônios. Mas ela é total no sentido de que o pecado, ele abrange, ele envolve, ele abarca, ele compreende, ele engloba todas as áreas da nossa vida humana. Então o pecado afetou a nossa mente, afetou os nossos pensamentos, afetou o nosso linguajar, afetou as nossas ações, afetou as nossas inclinações, de modo que mesmo a pessoa mais santa, mais piedosa, mais temente a Deus, mais devotada ao estudo da Bíblia e à oração, mesmo tendo inclinações boas pela graça, faz coisas muitas vezes motivada e inclinada pelo pecado. O pecado maculou, contaminou, prejudicou, deteriorou todas as áreas e departamentos da nossa vida. Por isso que a depravação é total. Não em termos de intensidade, mas em termos da sua extensão. Ok? Nisso, calvinistas e arminianos vão concordar. Esse T da TULIP é o único ponto onde parcialmente calvinistas e arminianos concordam. Sobre a ordem da salvação, evidentemente não vamos concordar, como eu disse, porque calvinistas creem que primeiro vem a regeneração e depois a fé,
E nós, arminianos, cremos que primeiro devemos crer para depois sermos regenerados. Mas, divergências à parte aqui e ali, o T da tulipe é um dos raros pontos em que calvinistas e arminianos, razoavelmente falando, não totalmente, mas razoavelmente falando, podem dar as mãos e tem uma certa semelhança na sua perspectiva. Acaba por aí. Quando nós andamos um pouco mais, só tem o texto ali que eu citei, Salmo 51:5. Esse texto eu voltarei a citar na perspectiva arminiana depois, né? Mas é aquele trecho onde é dito: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Aquele texto do Salmo 51:5, que é muito controvertido, não vou entrar em detalhes aqui, em polêmicas nesse momento, mas acredita-se que Agostinho de Hipona, entre o quarto e quinto séculos, foi o primeiro teólogo, pelo menos ao longo da história da igreja, a identificar no Salmo 51 aquilo que hoje nós chamamos, por exemplo, de pecado original. Isto é, quando falamos sobre o pecado original, é importante aqui mencionarmos, não temos em mente o pecado de Adão e Eva cometidos ali no contexto genesiano, em Gênesis 3. Mas pecado original, em termos teológicos, é uma referência às consequências, aos efeitos, aos resultados do pecado na posteridade de Adão e Eva, o que inclui evidentemente a mim e a você. Por exemplo, a nossa inclinação para o mal. Por exemplo, a nossa morte, não somente física, mas também espiritual. Isto é, consequências nocivas, deletérias, terríveis do pecado. Então, ao que tudo indica, Agostinho de Hipona foi o primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros, a ver o conceito do que hoje é chamado de pecado original, em textos como o Salmo 51:5. E nesse ponto, mais uma vez, calvinistas e arminianos mais ou menos dão as mãos e de forma bem genérica concordam a esse respeito. E um pouco mais adiante, nós temos o U dentro da sigla da TULIP, que é o U de Unconditional Election, isto é, eleição incondicional. E aí vocês já percebem pela imagem ali, né? Então, um dos textos clássicos que os nossos irmãos calvinistas usam para isso, é o texto de Romanos 9:13, entre outros textos, entre outros. Por exemplo, quando é dito ali, amei Jacó e aborreci Esaú. Como que um calvinista típico lê esse texto? Tanto o próprio Calvino, se é que Calvino era calvinista assim, vamos assim dizer, mas, por exemplo, estudiosos como Martin Lloyd-Jones, dentre tantos e tantos outros, eles entendem o seguinte, como eles leem, amei Jacó e aborreci Esaú. Parafraseando, um calvinista lê esse texto assim, amei Jacó e o escolhi incondicionalmente para a vida eterna, portanto ele é o salvo, e aborreci ou odiei Esaú, isto é, ele é o réprobo na linguagem soteriológica, na linguagem eclesiológica e também teológica, e portanto Esaú está condenado ao inferno. Então, quando um calvinista lê Romanos 9:13, ele já o filtra a partir do U da tulipe, que é a ideia da unconditional election, ou seja, Deus elegeu, por exemplo, Jacó para a salvação e não quis fazer o mesmo com Esaú. Portanto, Jacó é o eleito para ser salvo, Esaú é o réprobo, o rejeitado para ir para o inferno. E isso é incondicional, essa eleição divina, essa escolha divina de uns para a salvação e a rejeição de outros, portanto, para a perdição e para o inferno, Deus faz porque Ele é soberano. Dizem os nossos irmãos calvinistas, nós arminianos respeitamos essa perspectiva, mas dizemos, isso não é soberania, isso aí é arbitrariedade. Porque, por exemplo, um encontro como este, nesta manhã, de uma perspectiva calvinista, poderíamos dizer, por exemplo, a título de exemplo, que essa ala esquerda, e é só um exemplo, viu, irmãos, é um exemplo, depois eu troco para não prejudicar a outra aula, para não quererem brigar comigo lá fora. Então, essa ala esquerda, por exemplo, são os réprobos, Então, esses daqui Deus nunca quis salvar, então vão morrer, vão direto para o inferno. Essa ala direita é um exemplo. São aqueles que Deus incondicionalmente elegeu e vice-versa também, para eu ficar bem com os dois lados, para eu não apanhar lá fora e não ficar sem almoço. Então, essa ala direita envolve os incondicionalmente eleitos. Então,
Não há nada que essa ala possa fazer para se tornar um incondicionalmente eleito. E não há nada que essa ala possa fazer para se tornar um réprobo, porque Deus, desde a eternidade passada, já fechou o destino, tanto dos que vão nessa hipotética situação exemplar, tanto aqueles que vão para o inferno, como aqueles que vão para o céu, ou vice-versa. Por isso que a eleição é incondicional, não existem condições, Deus não estabelece condições para que o indivíduo seja salvo. Ele simplesmente escolhe, esse eu quero que vá para o céu, esse eu não quero, esse eu quero que vá, esse eu não quero. Deus, mas isso nós alegaremos, é arbitrário, e os calvinistas dirão, não, não é. Deus é Deus, o mundo Ele criou, Ele faz do jeito que Ele quiser e não importa. Tá? Eu estou sendo bem sucinto aqui, tá, gente? Tem muitas coisas para falar, mas eu estou sendo evidentemente bem resumido aqui. Depois, nós temos o L da expressão limited atonement, ou seja, expiação limitada. Esse é um dos pontos talvez mais nevrálgicos do calvinismo e um dos que mais incomoda os próprios calvinistas, a tal ponto em que existem calvinistas chamados de 4 pontos. Por quê? Porque eles não adotam esse L da tulip. Então eles são chamados, brincando, pelos próprios calvinistas, são chamados de calvinista tuip. Não é tuip, não é? Em vez de ser tulip, ele é tuip, porque ele não subscreve o item L desse contexto. Então, na perspectiva da expiação limitada, Jesus não morre por toda a humanidade na cruz. Ele morre apenas por um grupo específico de pessoas. Dentro do exemplo que eu acabei de citar agora, minutos atrás, por exemplo, se esses são os incondicionalmente eleitos, Jesus não morreu na cruz por esses, ele morreu só por esses. Não, mas ele não quer que preguemos o evangelho a toda criatura. Sim, ele quer, mas ele não vai querer salvar jamais essa turma, ele quer salvar só essa. São esses que ele escolheu. Então Jesus morre por esses, ele não morre por toda a humanidade. Esse é um dos ensinos que eu diria que talvez mais nos choque a nós arminianos, porque nós falamos, como assim? Jesus não morre por todos? Como que eu vou então entregar um folheto assim chamado evangelístico num ponto de ônibus? Eu vou pregar uma mensagem como essa, de repente transmitida, e se tiver uma pessoa que é um réprobo, uma pessoa que Deus não elegeu incondicionalmente para a salvação, que envolve o ponto anterior, então não adianta o que eu posso ou não fazer, porque ela não crerá em Cristo de jeito nenhum. Então é uma das doutrinas, eu diria que mais ruins, que inclusive muitos calvinistas não aceitam. Por isso que são chamados de calvinistas de 4 pontos. Eles aceitam o T, o U, não é isso? Vamos ver na sequência, o I e o P, mas não aceitam o L. Eles são chamados calvinistas aí, nesse caso, de 4 pontos. Dentre eles, nós temos muitos batistas que são assim, não é? Batistas calvinistas que entendem que Jesus morreu por toda a humanidade. E há uma grande discussão, não sei se depois alguém fará essa pergunta, já estou me antecipando, há uma grande discussão sobre se Calvino cria ou não na expiação limitada. Então há textos das Institutas e um ou outro comentário bíblico escrito por João Calvino, onde parece que ele crê que Jesus morreu por todas as pessoas. Ou seja, em alguns momentos parece que nem Calvino ele era tão calvinista como os calvinistas de hoje o são, por exemplo. Bom, mas e aqui o texto que nós citamos é João 10,15. E dou a minha vida pelas ovelhas. Um texto muito citado ad nauseam pelos irmãos calvinistas. Então eles entendem que Jesus morreu apenas pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? São os incondicionalmente eleitos. Então ele não morreu por aqueles que não são ovelhas. Só que aí é um argumento bem complicado, porque biblicamente falando, Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 5, que Jesus morre a seu tempo pelos ímpios. E se eles eram ímpios, quer dizer que no contexto em que Jesus morre ainda não eram ovelhas. Fora tantos outros textos, Paulo vai dizer, Jesus também morreu por mim, e tantos outros textos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enfim, temos uma série de textos que me parecem refutar esse L da expiação limitada no calvinismo. Então eu acho que talvez o calcanhar de Aquiles do calvinismo, entre outras coisas, e falando aqui respeitosamente, é claro, eu acho que seja, não só o sistema como um todo, mas a expiação limitada. Dizer que Jesus morre apenas por certas pessoas, mas não por todas as pessoas,
é algo que nos agride, nos ofende a nossa compreensão bíblica, o nosso amor para com o próximo, e nós ficamos imaginando, como assim? Deus ordena, por exemplo, em Lucas, numa das passagens dos evangelhos, Jesus vai dizer que nós devemos ser misericordiosos, como é misericordioso o nosso Pai que está nos céus. E eu fico pensando, mas Deus, se eu devo imitar o Senhor, e o Senhor não tem misericórdia de toda a humanidade, o Senhor só tem misericórdia daqueles incondicionalmente eleitos, então se eu usar essa lógica, eu também vou escolher de quem eu quero ter ou não misericórdia. Já que o Senhor não tem misericórdia de todos, porque o Senhor nunca desejou salvar todos, eu vou usar esse mesmo critério na minha vida também. Então é algo, percebamos que é, no mínimo, estranho. Outro ponto é o I do irresistible grace, graça irresistível. E aí eu coloquei um homem sendo puxado por uma cordinha ali, né? Um executivo ali usando a pasta e tal. E aí, no calvinismo, a graça, o chamado assim popularmente favor imerecido, embora a graça seja muito mais do que favor imerecido, mas na perspectiva calvinista, em última análise, se o Espírito Santo escolheu alguém para salvar, ele vai martelar no coração daquela pessoa, ela vai ouvir a pregação de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, apenas questão de tempo, ela vai se render a Jesus. Em última análise, uma pessoa incondicionalmente eleita por Deus para a salvação, ela pode dizer não a Cristo, ao Evangelho, uma vez, 5 vezes, 100 vezes, mas se ela é eleita, na 100ª vez, ela inevitavelmente vai ter que ceder aos apelos do Evangelho, ao trabalhar do Espírito Santo, e portanto ela terá que dizer sim a Cristo. Ok? Essa perspectiva, de forma super resumida, é, por exemplo, no calvinismo. No arminianismo, não. No arminianismo, salvo se não for um arminianismo de 4 pontos também, como ocorre com muitos irmãos batistas e outros e tal, sobretudo, a graça sempre pode ser resistida. Essa é uma divergência fundamental entre o calvinismo e o arminianismo. No arminianismo, a graça, em última análise, sempre pode ser resistida. Em última análise, eu sempre posso dizer não a Deus. Eu posso chegar no momento, ok, sei que o Senhor me amou, posso frequentar a igreja há 40 anos, mas de repente ocorre alguma coisa que machucou minha vida, uma doença na família, uma perda de emprego, uma catástrofe, uma tragédia familiar, e de repente eu rejeito todos os elementos de fé que outrora eu abracei. É isso que nós, por exemplo, arminianos, entendemos e chamamos de apostasia. O que é a apostasia? A apostasia envolve a rejeição sistêmica, deliberada, maquinada da fé outrora abraçada. Não é uma mornidão na fé. Não é o sujeito, poxa, eu vi que aquele irmão faz uns 4 domingos que ele não vem para a igreja, está vendo, já apostatou. Tudo bem que pode haver brincadeira entre jovens e outros e tal. Mas desvio na fé não é apostasia. Mornidão na fé não é apostasia. Fraqueza espiritual não é apostasia. A apostasia é algo muito mais grave. É o abandono deliberado, a pessoa pensa, sistêmico, de todos os elementos da fé que outrora ela abraçou. Então a pessoa começa crente, chega num momento da vida, aí ela fala, quer saber, essa ideia de que a Bíblia é inspirada, eu não creio mais nisso não, parece que ele é um livro como outro qualquer. Quer saber, Jesus ressuscitou dos mortos? Isso aí está me soando história da carochinha. Não creio nisso. Ela começa a abandonar os pontos fundamentais da fé. Se ela morre nesse contexto, e outrora ela foi de fato salva, nós arminianos dizemos, portanto, que ela cometeu apostasia. E aí há toda uma discussão, dependendo das vertentes de arminianismo, se a apostasia é um pecado em que o indivíduo que o comete, ele pode ou não ser reconduzido à fé. Existem arminianos, como John Wesley, e eu diria muitos pentecostais, que pensam que a apostasia é algo que você pode cometer uma vez, e volta, e 2, e volta, e 3, e volta, e assim por diante. Existem outros arminianos, e eu sou propenso a concordar com eles, que a apostasia é algo único e irreversível. Uma vez cometido, é um caminho sem volta. E só Deus conhece
a pessoa que está nesse estado ou nessa condição. Eu, por exemplo, vejo apostasia no texto de Hebreus capítulo 6. É impossível que aqueles que provaram do dom celestial, fizeram isso e aquilo, né, experimentaram as benesses do mundo futuro e tal, e caíram, sejam de novo renovados para o arrependimento. Perceba que o texto diz de novo, quer dizer que eles eram verdadeiros crentes e se converteram de fato. Mas se eles entraram num caminho da apostasia, que, reitero, é muitíssimo mais grave do que uma amonidão, um esfriamento, qualquer outra coisa, é algo gravíssimo. Essa pessoa, eu entendo, ela está num caminho sem volta. Só que nós não temos como saber quem é essa pessoa, não está escrito na testa da pessoa, eu sou apóstata, não tem isso. Então, é um pecado que, se está na Bíblia, serve-nos de grande advertência, porque todos nós, se não cuidarmos da nossa própria vida, podemos eventualmente vir a cometê-lo. Por isso que Paulo, de forma muito sábia, vai dizer para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aqui está um elemento importante, e me permitam dizer que, com muito carinho, respeitosamente, cabe-nos aqui advertirmos aos pastores, ministros, a todo crente, de forma geral. Às vezes nós nos preocupamos demais com a doutrina, mas deixamos de ter cuidado de nós mesmos. Nos preocupamos tanto em separar um bom estudo, uma ótima pregação, e tudo isso é correto, é bíblico, devemos nos esmerar por servir a Deus da melhor maneira, mas a advertência de Paulo é: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Às vezes, cuidamos demais da doutrina e não temos tempo para a nossa vida devocional, para o nosso arrependimento pessoal diante de Deus, para os nossos momentos de confissão de pecados. Às vezes, pastores e líderes gastam tanto tempo cuidando da vida de todos, da vida da igreja, o que é maravilhoso, glórias a Deus por isso, mas se esquecem de ter um cuidado quanto à sua própria vida pessoal. Se sobrecarregam de uma série de situações e acabam muitas vezes caminhando por situações ou veredas bem difíceis em termos espirituais. Então, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, isto serve para toda a igreja. Tenhamos uma doutrina sadia, mas cuidemos, sobretudo, da nossa relação íntima com Deus. Uma vida de arrependimento, de luta contra o pecado, né, de fato uma vida que agrademos a Deus, para que, não ensinando doutrina a outros, nós mesmos um dia venhamos a ser achados aí em falta. Que Deus nos guarde disso. Amém? Mas, caminhando um pouco mais, nós temos aqui o P de Perseverance of the Saints, ou seja, a perseverança dos santos. Aqui tem um ponto bem diferente. É importante também, o P da tulipe no calvinismo. Muitos calvinistas, eles vão dizer que o nome mais correto não seria perseverança dos santos, mas preservação dos santos. Por quê? Porque é Deus quem preserva os santos, isto é, os incondicionalmente eleitos. Não se esqueça que eu estou trazendo pensamentos de uma perspectiva, por enquanto, mais calvinista. Então, a lógica é a seguinte: as pessoas estão mortas em delitos e pecados. Ninguém pode fazer nada espiritualmente por si mesmo. Nós nascemos em delitos e pecados, né? O T. Depois, então, Deus elege incondicionalmente quem quer que seja salvo, e aquele que não quer, Ele rejeita. Então, Jesus, Ele envia Jesus para morrer só por aquele que Ele quer salvar. A esta pessoa, Ele dá a graça irresistível, para que, em última análise, ela nunca possa dizer não a Deus. Qual é a consequência disso? É que Deus irá preservá-la de cair num pecado que, por exemplo, envolva apostasia. Em última análise, de uma perspectiva calvinista, como Deus preserva os incondicionalmente eleitos, Ele pode pecar aqui, acolá, mas Ele nunca cometerá o pecado da, por exemplo, apostasia. Por quê? Porque Ele é uma pessoa incondicionalmente eleita. Ele pode pecar, pode, e peca frequentemente. Calvinistas admitem isso, mas jamais admitirão que uma pessoa incondicionalmente eleita possa cometer pecados tão graves que, por exemplo, venham afastá-los da salvação. Isso é impossível. Deus os resgata antes disso e não lhes permite que passem por isso. Essa é a visão de forma geral, de forma super rápida, super breve, no, por exemplo, calvinismo. Ok? Esse ponto ele será sensível de uma perspectiva arminiana. Vamos vê-lo já na sequência. Então, esse é um dos pontos, ou o ponto, o P, aqui da perseverança dos santos, da tulipe, e também dos facts, que vamos ver em seguida. Ele é um dos pontos mais sensíveis no
arminianismo. Por quê? Porque nós temos entre os arminianos pessoas que acreditam que o sujeito não pode perder a salvação. Por exemplo, batistas. Batistas arminianos têm essa perspectiva. São chamados também de arminianos de 4 pontos. Geralmente um batista, com raras exceções, eu não estou generalizando, tá? Não é em 100% dos casos, mas muitas vezes um batista, ele, a não ser que seja um batista reformado, calvinista, ele é um batista de 4 pontos. Então ele subscreve, por exemplo, o T da total depravação, ele crê no miolo de uma perspectiva arminiana, mas ele não acredita de jeito nenhum que a salvação pode ser perdida. Isso é um batista, digamos que muito típico no nosso contexto brasileiro, para não dizer em outros contextos também, americanos e tal. Tá? Bom, vamos um pouco mais adiante, e agora nós vamos ver a perspectiva, de forma que resumida foi o calvinismo, vamos agora para o arminianismo. Se no calvinismo nós temos a tulip, nós temos o seu contraponto no arminianismo, que são os facts, né? A palavra inglesa, facts, para fatos, em português. Inclusive os arminianos de língua inglesa, eles brincam com os calvinistas, e brincam entre si, dizendo que contra fatos não há argumentos, como quem diz, criticando a tulip, aquelas brincadeirinhas de teólogos, né, de pastores e assim por diante. E aí, olha só, facts é a ordem do acrônimo, perfeito? O F, o A, o C, o T e o S. Eu vou colocar aqui, agora percebam, nessa linha do tempo, a ordem mais lógica, e não a ordem do acrônimo, o F, o A, o C, o T e o S. Eu vou começar pela ordem mais lógica. Então, primeiro vamos começar com o T. Total depravity. Opa. De novo o bebezinho ali, e o texto do Salmo 51, 5. Em iniquidade fui formado. Como eu disse para vocês agora há pouco, calvinistas e arminianos, de forma geral, concordam quanto ao ter da depravação total. Embora nós, arminianos, sejamos com frequência acusados pelos irmãos calvinistas de defendermos não uma depravação total, mas uma depravação parcial. Por quê? Porque nós podemos responder ao Evangelho. Então, um calvinista tira sarro da gente, né? Na melhor das formulações aqui, né? Claro que com respeito, mas ele vai dizer, não, vocês arminianos defendem depravação parcial, porque vocês dizem que a pessoa pode responder ao Evangelho. Eles vão dizer, eu nunca vi um morto espiritual, um morto não responde a nada. Como que você responde ao Evangelho? Então, os calvinistas nos acusam de defendermos parcialmente a depravação, e eles sim que defendem a depravação total, né? Então, como eu disse, esse T da tulip e o T dos facts é o ponto onde arminianos e calvinistas mais se aproximam um do outro, ou uns dos outros, mas também existem algumas divergênciazinhas. Não há uma concordância unânime, 100%. Aliás, cá entre nós, nenhum de nós cristãos, mesmo dentro de uma denominação, concordamos 100% em todos os pontos teológicos, bíblicos, interpretação de textos. Sempre há variações. Então, é evidente que haverá também diante de 2 sistemas distintos, como o calvinismo e a sua antítese, que é o arminianismo. Tá? Bom, eu já falei sobre o T, na perspectiva arminiana, a depravação total, ela também se dá em termos de extensão e não em termos de intensidade. Isto é, nós arminianos cremos que o pecado ele afeta todas as áreas da nossa vida, o aspecto emocional, volitivo, racional, espiritual, social, mas não somos tão maus quanto poderíamos ser, senão nós seríamos demônios. Somos maus, mas não maus de uma forma onde chegamos num limite tão cruel, embora alguns seres humanos, é evidente, parece que sejam, né, devido a certas práticas, mas enfim, não vem ao caso. Esse é o ponto. Seguindo a lógica e continuando, vamos agora para o Atonement for All. No Atonement for All, a expressão inglesa para expiação para todos, ou por todos. Então, na perspectiva arminiana, lembram, no calvinismo, Jesus não morre por toda a humanidade na cruz. Ele morre apenas por aqueles assim chamados incondicionalmente eleitos. No arminianismo, não. Jesus morre por toda a humanidade sem exceção. De modo que, no arminianismo, as pessoas não vão para o inferno porque Jesus não morreu por elas. As pessoas vão para o inferno porque, tendo Jesus morrido por elas, tendo-as amado,
E podendo crer nele, no seu evangelho, essas pessoas deliberadamente rejeitam a graça, elas resistem à graça. E ao fazê-lo, até o seu último instante de vida neste mundo, e se morrerem assim, se fecharem os olhos nessa condição, essas pessoas então estarão, infelizmente, irremediavelmente perdidas. Essa é a perspectiva geral, por exemplo, arminiana, de forma geral. Então Jesus morre por toda a humanidade. E aqui me permita uma observação bem simples, mas importante. Nós arminianos, eu diria, no melhor dos sentidos, e de novo respeitosamente, nós temos uma vantagem sobre os irmãos calvinistas de 5 pontos, que é a simples e seguinte vantagem. Um calvinista raiz, a gente brinca hoje na internet, né, Nutella, aquela coisa toda é raiz, é Nutella. Um calvinista raiz, não Nutella, não um calvinista meia boca, vamos assim dizer. Tem calvinistas meia boca e tem arminianos meia boca também, né? Mas um calvinista raiz, ele não vai dizer para as pessoas, por exemplo, como num auditório como esse, que Jesus ama todo mundo. Por quê? Ele não sabe quem na plateia é o incondicionalmente eleito e aquele que Deus já destinou para o inferno. Como ele não sabe, o que ele fala? Normalmente calvinistas eles usam linguagens mais genéricas, né? Então ele vai dizer, não, Jesus morreu por nós, só que ele nunca especifica quem é esse nós. Nós, entenda-se, os incondicionalmente eleitos, entendeu? Não é nós todo mundo. Ele usa termos genéricos. Por quê? Porque ele não tem como dizer, Jesus morreu por você e não por você. Ele não sabe quem é eleito e quem não é. Então, um calvinista raiz jamais poderá dizer que Jesus morreu por toda a humanidade. Mas, pastor, eu já ouvi alguns dizendo, e eu também já, então, bendita inconsistência. Eles estão sendo totalmente incoerentes com o seu sistema, mas é uma bendita incoerência nesse aspecto. Agora, eu, enquanto arminiano, como eu não creio na eleição incondicional, que Deus escolheu uns para a salvação e outros não, eu posso dizer de forma muito clara e tranquila que Jesus ama você, morreu por você, por você, por você, por você, por você, por você, por você. Por quem quer que seja, Jesus morreu. Isso um arminiano pode fazer, um calvinista verdadeiro, puro sangue, de jeito nenhum ele pode fazer. Olha que coisa interessante. Então eu fico imaginando um calvinista evangelizando. Já pensou num ponto de ônibus, tem 10 pessoas. Como que eu vou saber se 5 são eleitos incondicionalmente e os outros 5 são réprobos? Eu não tenho como evangelizar. Eu tenho que falar, pessoal, se eu for seguir a lógica, é possível que Jesus tenha morrido por alguns de vocês, ou por ninguém, ou por todos, sei lá, seja o que Deus quiser, faça a figuinha e seja o que Deus quiser. Porque eu não sei. Um arminiano não. Ele pode dizer de forma clara, transparente, segura, Jesus morreu por toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro, até que Jesus volte para resgatar a sua igreja. Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Não há uma pessoa neste mundo, do passado, presente e futuro, que não seja alvo da expiação de Cristo, da morte expiatória de Cristo. Acontece, todavia, meus irmãos, que, por exemplo, essa perspectiva, por exemplo, no arminianismo, Jesus ele morre por toda a humanidade, mas alegam os nossos irmãos calvinistas, mas isso seria universalismo, todas as pessoas seriam salvas. Não, a salvação no arminianismo, ela não é automática. Me permita dizer de outra forma, quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, e agora deixa eu ser mais preciso, pelos pecados de toda a humanidade, não só dos eleitos, de toda a humanidade. Quando Jesus morre na cruz, ele não salva ninguém na morte da cruz. Por quê? Porque não existe uma salvação automática. A salvação de uma perspectiva arminiana, ela é condicionada ao quê? À fé. Jesus morreu na cruz por mim. Se eu não crer nele, eu não serei salvo. Por isso que João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê, Deus salva crentes, Deus não salva incrédulos, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a condição para a salvação é a fé. Eu tenho que crer.
Jesus morre por todos. Por que nem todos são salvos? Porque nem todos creem, mas todos têm a possibilidade de, pela graça, crerem em Cristo. Essa é a perspectiva, por exemplo, resumidamente falando, arminiana. Continuemos. Depois nós temos o F de freed by grace to believe, isto é, liberto pela graça para crer. É o F dos facts. Então, olha lá, Efésios 2:8, eu não citei o texto anterior de 1 Timóteo 2:6, me permitam que aproveite para fazê-lo, que vai dizer, num trecho dele, o qual se deu, referindo-se a Cristo, em preço de redenção por todos. Todos aqui, é todos, indiscriminadamente, indistintamente. Não são todos os tipos de pessoas como os nossos irmãos calvinistas dizem. Tem calvinista até que diz que Jesus morreu por todas as pessoas, mas é um artifício semântico. O que eles querem dizer? Não é que Jesus morreu por toda a humanidade sem exceção, mas sem distinção. Ou seja, Jesus morre por reis, todos eles eleitos, né? Jesus não morre por ímpio que não será eleito. Então, Jesus morre por reis incondicionalmente eleitos, presidentes incondicionalmente eleitos, plebeus, eu e você incondicionalmente eleitos, patrões incondicionalmente eleitos, empregados incondicionalmente eleitos. Ele morre por todos os tipos de pessoas, mas não por todas as pessoas sem exceção. Entenderam o artifício? Então, dependendo do calvinista, ele vai dizer, não, Jesus morre por todas as pessoas, só se ele for um calvinista tuip, ou se ele diz todos, mas ele ele entende todos de uma forma diferente que eu e você entendemos. Para nós todos é num sentido universal, todos é todos mesmo. Para um calvinista não, é todos num sentido restrito, é todo tipo de gente, não é todas as pessoas sem exceção. Entenderam? Então é um detalhe que se a gente não prestar atenção, a gente acaba não compreendendo esse ponto. Mas voltando ao F, de freed by grace to believe, liberto pela graça para crer, o que os arminianos entendem? E aqui nós temos uma divisão entre os arminianos. Arminianos wesleyanos ou metodistas, dependendo do tipo, eles têm uma fé. Arminianos clássicos têm outro tipo de perspectiva. Por exemplo, John Wesley, num dos seus sermões, John Wesley, importante fundador, um dos fundadores do metodismo, o próprio Wesley, sendo ele anglicano, ele vem da igreja anglicana, isto é, da igreja inglesa, a igreja da Inglaterra. Quando olhamos para isso, nós descobrimos que John Wesley, ele entende a graça de uma forma diferente da forma como, por exemplo, o arminianismo clássico entende. Por isso que quando nós estudamos o arminianismo, nós falamos sobre arminianismo, por exemplo, wesleyano, que envolve a perspectiva de Jacó Armínio, o teólogo holandês, e a perspectiva do inglês, ali, John Wesley. Para John Wesley, quando uma pessoa vem a este mundo, uma pessoa nasce, com base em João capítulo 1 e versículo 5, Jesus é a luz que alumia todo o mundo. Então, toda pessoa que vem a este mundo, a graça de Deus, de alguma forma, já está automaticamente sobre ela. Essa visão wesleyana do arminianismo, perfeito? A visão clássica é diferente. Ela vai dizer, a pessoa já não nasce sob a ação da graça, ela só está sob a ação da graça quando o evangelho, por exemplo, é pregado. E aí, calvinistas arminianos vão entender que a pregação do evangelho é um meio de graça. Então, quando a palavra de Deus é pregada, a graça está sendo difundida naquele ambiente onde ela é pregada, e se, por exemplo, isso é transmitido, então, por todas as pessoas que ali assistirem, esse contexto, então, ela abrange todos, mas somente por meio da pregação do evangelho. Então, observem que o arminianismo clássico tem uma compreensão de graça mais restrita, onde a graça é difundida por meio da pregação do evangelho, enquanto que o arminianismo de vertente wesleyana ou metodista, dependendo do tipo, ele acredita que todos os que vêm a este mundo já estão sob os auspícios, cuidados ou proteção, digamos, da graça. Então isso é diferente, tá? Outro ponto importante sobre a graça é que, se no calvinismo a graça é, em última análise, irresistível, o sujeito pode espernear, gritar, esbravejar. Se ele é um incondicionalmente eleito, mais cedo ou mais tarde ele vai ser salvo de qualquer jeito e acabou. Calvinismo.
No arminianismo, não, como eu disse minutos atrás. No arminianismo, a pessoa sempre pode resistir à graça. Sempre. Por isso que nós cremos no pecado da apostasia. Por isso que para nós arminianos é estranha aquela ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Como assim? Se a Bíblia está cheia de advertências, de exortações, para que as pessoas não pequem, para que tomem cuidado. Hebreus está cheio de advertências, e Hebreus é uma epístola que é escrita para judeus cristãos. Ora, qual o sentido de Deus advertir crentes para que permaneçam na fé, se de qualquer jeito eles vão ser salvos? Então, eu creio que a crítica arminiana a essa perspectiva, ela é muito bem-vinda, é muito adequada e é muito bíblica, e de fato é válida, é legítima. E um pouco mais adiante, nós temos o C do conditional election. Lembram que eu comentei que no U da TULIP, nós temos a unconditional election, eleição incondicional. Deus não estipula nenhuma condição para eleger o indivíduo, ele simplesmente escolhe esse e rejeita aquele, e ele é Deus, e ele faz o que quiser e acabou. Isso é no calvinismo. No arminianismo, não. No arminianismo, a eleição é condicional. Olha lá, por exemplo, Romanos 8, 29, texto que dá muito pano para a manga em debates teológicos entre calvinistas, arminianos e outros. Romanos 8, 29 vai dizer que os que dantes conheceu, a estes predestinou. Isso tudo ocorre na eternidade, É conhecimento prévio de Deus, se é que Deus tem presciência mesmo, de uma perspectiva bíblica correta, porque se Deus ele é eterno, então tudo que Deus conhece, isso ocorre, ou Deus conhece no eterno agora, no eterno já, porque Deus não experimenta a sucessão de tempos, ele é eterno. Então, aquilo que nós chamamos de presciência, de uma perspectiva humana e de uma prisma humana, diante de Deus, muitos teólogos entendem que não se processa. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é atemporal, ele é supra-histórico, e, portanto, ele tem um conhecimento de absolutamente todas as coisas, um conhecimento exaustivo exatamente já, agora. Então, ele vê todas as coisas de uma perspectiva já única. Bom, mas, voltando de novo à eleição condicional, Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou, isso na eternidade, no tempo e no espaço, ele chamou. E como que Deus chama as pessoas? Ele chama de duas formas. Chamado externo, pregação do Evangelho. Chamado interno, convencimento do Espírito Santo. Lembram-se do texto de João? O Espírito Santo irá nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, existem dois chamados que, dependendo se forem ou não aceitos, resultarão em salvação. Chamado externo, pregação do Evangelho. Chamado interno, a operacionalização do Espírito Santo no coração do indivíduo que ouve a pregação. Se o indivíduo que ouve a pregação, ele rejeita as duas chamadas, a externa e a interna, e ele morrer nesse estado, ele vai para o inferno. Se o indivíduo ouve a pregação, ele recebe, ele aceita o chamado externo, aceita o chamado interno e permanece crendo em Cristo até o final, ele é salvo. Essa é a perspectiva típica arminiana. Tá? Então, de novo, aos que dantes conheceu, nós arminianos entendemos que isso é uma referência ao que chamamos teologicamente de presciência, os irmãos calvinistas entendem de forma diferente. Eles entendem aqui o termo grego prognosko, pré-conhecer, como se relacionar. Deus não apenas adquire informações no tempo e no espaço, mas Deus se relaciona. Mas aí vem a grande pergunta, como que Deus se relacionou conosco desde a eternidade se nós nem existíamos até então? Como? Aí você tem outras tantas situações que podem ser envolvidas. Mas voltando, pela última vez, a cadeia vai dizer, essa cadeia soteriológica de Romanos 8, 29 e 30 dirá, aos que dantes conheceu, a estes predestinou, depois no tempo e no espaço chamou. Se o crente diz sim ao duplo chamado do Evangelho e do Espírito Santo, ele é justificado, somos justificados pela fé. E na eternidade, ele será glorificado. Uma curiosidade, por que os verbos em Romanos 8, 29 e 30, os verbos gregos ali presentes, estão todos na forma do auristo, que, via de regra, é traduzido como um passado simples em português. Então, de novo, olha lá, pré-conheceu, tudo na forma do passado. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Por quê?
Isso é bem interessante. A glorificação ocorreu já? Ainda não, ela é futura, correto? É que da perspectiva de Deus, aqueles que Ele pré-conhece, que crerão no Evangelho e permanecerão no Evangelho, e portanto serão justificados pela fé, serão chamados externa e internamente, aceitarão os dois chamados. Como Deus já conhece aqueles que pela graça permanecerão firmes até o fim de suas vidas no Evangelho, a glorificação dessas pessoas já é certa de uma perspectiva divina. Deus, que é atemporal, já sabe da glorificação de todos os santos que pela graça permanecerão crendo em Cristo. Por isso que o verbo está no passado, já é certo, Deus já sabe o que aconteceu comigo e com você no futuro. Embora para nós tudo isso seja futuro, para Deus já está certo. Já está certo, ok? Bom, depois, continuemos, o S de Security in Christ, que é segurança em Cristo, segurança em Cristo. Esse é um ponto importante também por exemplo, do arminianismo. Enquanto que, na perspectiva calvinista, nós temos a ideia de que se o indivíduo é eleito incondicionalmente, mais cedo ou mais tarde ele vai crer de qualquer jeito e vai ser salvo. Na perspectiva arminiana, não. Eu só estou seguro em termos salvíficos durante, e somente durante o contexto em que eu fico firme em Cristo, em que eu permaneço em Cristo. Por isso que a perseverança na fé é um elemento muito importante no arminianismo. E aí temos o texto de João 15,6, onde Jesus diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E se lermos o contexto de João 15, inclusive calvinistas como William Hendriksen, no seu comentário sobre João 15, ele dirá que a referência ali é ao inferno, Bem, indo um pouco mais, deixa eu dar uma adiantada aqui. Agora nós vamos ver os pontos, depois de termos discorrido de forma genérica sobre estes 5 pontos do calvinismo e respectivamente do arminianismo, como que o pensamento do teólogo holandês Jacob Arminio se processa com o pensamento da declaração de fé das Assembleias de Deus, por exemplo, no Brasil, que é o que interessa, creio que a cada um de nós, sobretudo aos irmãos assembleanos nesta manhã. Então, vamos lá. Temos aqui os 5 itens: depravação total de novo, eleição condicional, expiação limitada, graça resistível e segurança em Cristo. Bem, primeiro item, depravação total. Como que Armínio entende a depravação total? E aí nós vamos ler, e eu sempre vou fazer comparações entre a perspectiva soteriológica de Armínio e aquela esposada e ou defendida pela declaração de fé das Assembleias de Deus. E nós vamos ver onde existem as maiores semelhanças e uma ou outra eventual discordância. Vamos lá. Primeiro, o que Armínio diz sobre a depravação total? Lembrando, meus irmãos, que ele não diz só isso. Nós, por questões de tempo, de logística, selecionamos alguns textos. Não dá para a gente falar tudo sobre isso, porque isso exigiria todo um dia todo, enfim, várias palestras, vários estudos, e nós não temos tempo, e não é o objetivo da nossa fala nesta manhã. Mas nós selecionamos trechos que exemplificam os pontos, sobretudo os soteriológicos, que nós falamos até agora, que nós abordamos até agora de forma geral. Então, o Jacob Arminio, no volume 2 das suas obras, as obras de Arminio, obra traduzida anos atrás pela CPAD, na página, volume 2, página 406, ele diz o seguinte, abre aspas, o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Ponto importante. Então, nós arminianos, com grande frequência, somos acusados por irmãos calvinistas e outros, que somos pelagianos, somos semipelagianos, nós tripudiamos da graça, é a nossa liberdade que conta, é nós é que decidimos, e tudo isso são grotescas caricaturas, que as pessoas falam ou por ignorância, ou por maldade, ou pela mistura dos dois, ignorância e maldade junto. Então tem de tudo no nosso meio. Então, nós não podemos fazer nada sem o auxílio da graça. Nada. Se cremos em Cristo é porque a graça nos proporcionou.
Se um dia estava dormindo, sei lá, dormi ímpio e acordei com vontade de ser crente, é porque a graça operou no meu coração. Eu ouvi o Evangelho, o Espírito Santo trabalhou em mim, eu ouvi o chamado externo, o chamado interno, e quando pela graça eu criei em Cristo, eu fui justificado, de novo os pontos de Romanos 8, 29 e 30, e ao permanecer em Cristo eu serei salvo. Mas o arminianismo é um sistema teológico profundamente caricêntrico. Deixa eu explicar esse palavrão. Caris vem do grego charis, graça. Ou seja, caricêntrico significa dizer que o arminianismo é uma teologia centrada na graça. É só ler Armínio. Aliás, Armínio fala sobre a graça, às vezes, de uma forma muito mais profunda e detalhada, vez por outra, do que nós encontramos nos próprios textos de Calvino nas Institutas. Ele dá uma ênfase tão profunda à graça, ele usa termos tão interessantes, de modo que eu posso dizer, sem medo de errar, que o arminianismo é uma doutrina, é um pensamento teológico, por exemplo, caricêntrico, centrado na graça de Deus, e não na obra do homem. Deus é o centro, e a sua graça, e não o homem com as suas obras humanas. Os méritos são sempre de Deus, de Cristo, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e nunca dos seres humanos. Nunca, nunca, nunca. Continuando, esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente. Lembra que o pecado afetou todas as nossas áreas, inclusive a mente? Para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos, e a inclinação da vontade para o que é bom. E olha o que Armínio encerra dizendo: confesso que a mente de um homem carnal e natural, ou seja, o não regenerado, o ímpio, é obscura e sombria, e é o que era a nossa mente antes de nos convertermos, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. Então, Armínio concorda com os calvinistas nesse ponto. Não há nenhum problema. Agora vamos ver o que a declaração de fé das Assembleias de Deus diz? Vamos lá. Então, nessa edição que eu usei, olha o que a declaração de fé das Assembleias de Deus vai dizer na página 113. Sempre selecionamos apenas alguns trechos para compartilharmos com os irmãos. A declaração de fé diz: cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Perfeito. Continuando, os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Escolher o quê? Fazer a vontade de Deus. Concordo 100%, correto. Né? Ou seja, esse trecho da declaração de fé das Assembleias de Deus bebeu profundamente no pensamento de Jacó Armínio. Né? Então aqui está bem arminiano. Percebam que nós não temos como ter aqui, nesse momento, essas divergências de forma bem geral. Indo um pouco mais adiante, nós temos o tema da eleição condicional. Vamos ver de novo o que Armínio tem a nos dizer sobre a eleição condicional. No volume 1 das suas obras, página 227, ele diz, abre aspas, Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Até aí parece muito calvinista, não parece? Se você só parar no ponto, olha a importância do contexto. Deus, ele decretou salvar uns e condenar outros. Você fala, opa, isso aqui está me cheirando mal, está me cheirando muito calvinista, né? Mas vamos continuar, continuemos. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, agora melhorou, que é Romanos 8, 29 e 30. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ou 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, onde os crentes aos quais Pedro se dirige são chamados de eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E é exatamente o que a expressão grega diz. Né? Eklektos kata prognosin theu patros. Eleitos segundo ou de acordo ou conforme a presciência de Deus Pai. É exatamente o que diz o texto grego de 1 Pedro 1,2. Então é nisso que por exemplo, Armínio se estriba em nós, arminianos. Continuemos. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual, isto é, pela presciência,
Ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva aqui, a melhor tradução seria preveniente, é a graça que vem antes, né? Porque preventiva pode ter a ideia de algo que prevê, mas a ideia é do latim preveniens, antes de, veniens em latim é o que vem, então preveniens, aquilo que vem antes. Por isso que nós arminianos chamamos a graça de graça preveniente, isto é uma graça divina que vem antes de toda e qualquer ação humana. Toda e qualquer ação humana. Se cremos no Evangelho, é porque a graça nos alcançou antes, não tem por onde correr. Passou disso, o ensino passou disso, parafraseando o texto bíblico, é de procedência maligna. Não, eu mesmo criei sem o auxílio da graça. Isso não existe. Se cremos, a graça operou em nós e através de nós. É impossível crer sem a atuação prévia da graça no nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos, em todo o nosso ser. Ok? Continuemos. Então, ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva ou preveniente, creriam, e por sua graça subsequente, Deus conhece aqueles que perseverariam. E do mesmo modo, pela sua presciência, ele conhecia aqueles que não creriam e nem perseverariam. Ok? Então é simples. Na perspectiva arminiana, a salvação, em termos eletivos, de eleição, envolve a presciência da fé e a presciência da incredulidade. Deus previu que o indivíduo creria em Cristo e perseveraria crendo até o final, esse indivíduo não pode perder a salvação. Deus previu que o indivíduo não creria e continuaria incrédulo até o final, ele não tem como ser salvo. Deus prevê que o indivíduo crê no início, mas no meio da sua jornada cristã, ele apostata e nunca mais volta à fé, então esse indivíduo não tem como ser salvo. Tudo terá como fundamento esse conhecimento meticuloso, exaustivo, pleno e absoluto de Deus, de todas as coisas em absoluto. Tá? Vamos ver o que a declaração de fé das Assembleias de Deus diz sobre isso? Vamos lá. Página 110. Opa. Olha lá. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Jesus, em Cristo Jesus, perfeito. Estando relacionada à presciência de Deus, correto, profundamente arminiano. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Olha que importante. Não basta crer em Cristo. Essa fé tem que ser contínua. Quando eu digo contínua, me permitam colocar uma nota de rodapé para ser mais claro no que eu estou dizendo. Isso não quer dizer que crentes não possam experimentar momentos de crise na sua fé. O sujeito perde, eu estou dando exemplos aleatórios, tá? O sujeito está há anos na igreja, de repente perde o pai, perde a mãe, de novo sofre uma tragédia familiar, no casamento, entre tantas outras coisas, e ele experimenta uma crise existencial e espiritual profundas. Isso pode ocorrer, não só pode, mas ocorre com frequência. Isso não quer dizer que essa crise temporária de fé significa que o indivíduo apostatou. Não, significa que ele está passando por um momento, é um momento turbulento na vida. Mas depois de semanas, meses, enfim, o Espírito Santo graciosamente irá reconduzi-lo. Ele não vai morrer nesse estado. Então é outra coisa. Tá? Esse ponto então é importante. Isso me leva a refletir sobre um texto que nós conhecemos, mas não tanto, que é João 3,16. É um dos textos, talvez, que cristãos mais citam e, curiosamente, menos conhecem. É engraçado isso, né? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o texto grego não diz exatamente isto. Parafraseando, o texto grego diz literalmente o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que continuamente nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o grego usa em João 3,16 um particípio,
Para quem estudou grego, a forma verbal ali do particípio aponta para uma ação contínua em andamento ou em desenvolvimento, que é a expressão grega hopisteuon. Inclusive gramáticos calvinistas como Daniel Bill Wallace, ele admite isso. Então, o sentido exato de João 3,16 é, de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que continuamente, porque o termo grego está no particípio, continuamente nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para ser salvo, não adianta você levantar a sua mão. Uma vez o pastor está pregando, o evangelista, o missionário, seja lá quem for, na televisão, na internet, levanta a sua mão, vai à frente, ou e tal, e entrega a sua vida a Jesus. Isso não salva ninguém. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas que fé? Uma fé que é perseverante. Vocês estão entendendo? É uma fé perseverante, que pode ter os seus altos e baixos. Um dia você está melhor, outro dia pior, podemos ter crises existenciais e espirituais, como eu disse, mas isto não significa que o indivíduo irá apostatar. Entenderam? Então, nunca mais esqueça o que João 3,16 diz. Não é só aquele que crê em Cristo, é aquele que continuamente crê em Cristo, com respaldo no tempo verbal grego, como o texto na língua original ali aparece. Eu tenho que crer continuamente. E eu não creio continuamente em Cristo de mim mesmo, mas eu creio porque a graça me capacita a fazê-lo. É obra de Deus, não é obra minha, não é obra sua, não é obra do pastor, não é obra do grupo dos presbíteros, de diáconos, de ministros de louvor. Crer pela graça é uma obra, como o próprio nome e expressão dizem, obra da graça, é obra de Deus, o mérito é de Cristo, o mérito é 0 para o ser humano e ele é 10, ele é 100% para o próprio Deus, que graciosamente alcança o pecador, como um dia graciosamente espero tenha alcançado a você e a mim. Amém? Continuemos, caminhando quase para o final. Vamos agora para a expiação ilimitada. Primeiro aqui vejamos em Armínio. A expiação ilimitada pode ser encontrada, por exemplo, nas obras de Armínio, no volume 3, páginas 425 e 428, por exemplo. Ele não fala sobre expiação limitada só aqui, mas, por exemplo, aqui. Armínio diz: Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. Já deu uma na visão calvinista. Ele está dizendo, quando Jesus morre na cruz, não há essa distinção entre reprovados e eleitos, réprobos e eleitos. Ele morre por toda a humanidade, sem exceção. E não sem distinção, como dizem muitos dos nossos irmãos calvinistas. Não, Jesus morreu por reis, ele morreu por professores, por alunos, ele morreu por toda a classe de indivíduos. Não. Ele morreu por toda a humanidade, sem exceção. É diferente. Então, de novo, Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. Perfeito. E aí ele diz algo interessante. É preciso fazer uma distinção entre redenção obtida e a redenção aplicada. E declaro que ela, isto é, a redenção, foi obtida para o mundo inteiro. Jesus morre por toda a humanidade. E para todos e cada um dos homens, mas ela foi aplicada apenas aos fiéis e aos eleitos. De novo, Jesus ele morre por toda a humanidade sem exceção? Sim. Mas a aplicação dos benefícios salvíficos e soteriológicos estão sobre toda a humanidade? Não, apenas sobre aqueles que pela graça Deus previu que creriam, diriam sim ao seu chamado externo e interno, seriam portanto justificados e que ao permanecerem na fé toda a sua vida, já foram glorificados lá na eternidade. Ok? É sobre esses que os benefícios da expiação de Cristo na cruz são aplicados, não sobre todos, senão nós cairíamos no pecado do universalismo. Ou seja, no final da história, todos serão salvos, até o diabo e os demônios, não vai ter um incrédulo, que é a doutrina que muitos atribuem a Orígenes, um dos pais da igreja, a tal da doutrina da apocatástasis, né?
que tem relação também, em outros contextos, com universalismo. Nós, arminianos, não cremos no universalismo. O universalismo é heresia. O inferno é real. Infelizmente, pessoas irão para lá por terem rejeitado a Cristo durante toda a sua vida. Nós cremos nisso. Mas Deus, Ele possibilita a todos a salvação, morrendo por todos na cruz. Amém? Mas vamos aqui continuar. Como que a declaração de fé das Assembleias de Deus entende isso? Páginas 61 e 113. O texto aí diz: Deus propôs Cristo Jesus para a propiciação por meio da fé no seu sangue. Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Perfeito, citando 1 João 2,2. Deus proveu a salvação para todas as pessoas. A extensão é universal. Mas essa salvação aplica-se somente àqueles que creem, mas a aplicação é restrita. Perfeito arminianismo puro. Então a declaração de fé das Assembleias de Deus é profundamente arminiana no seu aspecto soteriológico, profundamente arminiana. Temos mais 2 pontos, eu vou tentar correr com eles, que ainda tem o mais cabeludo dos pontos no final, mas vamos lá. Vamos agora para o item que envolve a graça resistível. O que Armínio diz sobre a graça resistível? Volume 1 das suas obras, página 232. Essa é uma das declarações mais famosas de Armínio, uma das. Ele diz: toda controvérsia sobre a graça, controvérsia entenda-se, por exemplo, entre calvinistas e arminianos, né? Entre outros. Toda controvérsia sobre a graça se reduz à solução desta questão. Qual é? A graça de Deus é uma certa força irresistível? Para os calvinistas eles dirão sim, os arminianos dirão não. É nisso que haverá divisão entre calvinistas e arminianos. Certo? Ou seja, a controvérsia se refere apenas ao modo de operação da graça, irresistível ou não. Com relação a este tópico, creio eu, de acordo com as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida. E a gente tem Lucas 7,30, Atos 7,51, Isaías 65,2, enfim, Mateus 23,37, a Bíblia está cheia de textos que eu não estou citando apenas por questões de economia de tempo aqui, mas está cheio de textos aí na Bíblia para isso. Ok, então para Armínio, a graça é resistível. Nós arminianos, portanto, cremos na resistibilidade da graça. O que a declaração de fé das Assembleias de Deus tem a dizer sobre isso? Na página 110 ela diz: a graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa, citando aqui Tito, está parafraseando Tito capítulo 2, muito bom. A graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa, perfeita. Entretanto, não é irresistível. Está seguindo o mesmo caminho de Armínio. Pois não são poucos os que, ignorando o evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça. É arminianismo puro. Então, olha que interessante. Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus, essa declaração aqui, de cunho arminiano, ela segue bem de perto, profundamente de perto, o pensamento de Jacó Armínio. Isso nos leva ao último ponto, que é o mais espinhoso de todos, no arminianismo, que é o S da segurança em Cristo. Nesse ponto, os arminianos se divergem. De novo, tem arminianos que creem que a salvação não pode ser perdida, arminianos chamados de 4 pontos, sobretudo, principalmente batistas. Muitos, não poucos, muitos dos nossos irmãos batistas são arminianos de 4 pontos. Eles não aceitam que a salvação pode ser perdida. Arminianos de 5 pontos, via de regra assembleianos, né, quem é da quadrangular, Deus é amor, ou seja, do pentecostalismo clássico, crê no arminianismo de 5 pontos. Tá? Vamos ver o que Armínio diz, e a declaração de fé das Assembleias de Deus diz. Aqui nós vamos ter uma pequena divergênciazinha, com perdão pela redundância, aqui um pequeno enroscozinho nesse elemento. Vamos lá. Primeiro vamos para o volume 1, e eu misturei o texto em português com o texto em inglês, porque me parece que tem coisas no inglês que deixam mais claros certos assuntos do que o português. Volume 1, páginas 284 e 198 em inglês, da obra Works, de James Arminius, que nós encontramos na internet, inclusive, e equivale às páginas 350 e 258 em português. Tá? Quem quiser comparar, está tudo lá detalhadinho, pinçado, já arrumadinho. Olha o que Armínio vai dizer. Isso aqui é uma peculiaridade do pensamento de Armínio. Prestem bem atenção,
porque é um assunto que, à exceção do advento do arminianismo nos últimos anos, até no Brasil, poucas pessoas sabem sobre isso, inclusive pastores, ministros, professores de teologia, muitos não sabem disso, muitos, tá? Olha lá, abre aspas. Uma vez que a eleição para a salvação compreende, dentro de seus limites, não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé, a gente já viu isso, e uma vez que Deus escolhe para a salvação aqueles que Ele vê que crerão posteriormente com a ajuda de sua graça preventiva ou precedente, e que perseverarão com a ajuda de sua graça subsequente ou seguinte, preste atenção. Crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. É impossível para os crentes, enquanto eles permanecem crentes, cair da salvação. Pastor, isso quer dizer o quê? Quer dizer, de forma bem prática e simples, talvez não tão simples assim, que para Armínio existem duas categorias de crentes, não só, tem duas categorias. E antes que alguém estranhe essa visão, ele não é o único a ensinar isso. Tomás de Aquino ensinou isso também antes dele, Agostinho de Hipona ensinou também isso, outros teólogos ensinaram isso. Existem duas classes de crentes, alguns dirão de cristãos. Quais são? Os crentes e os eleitos. Quem são um grupo e o outro? Então, deixa eu usar o seguinte pensamento que vocês vão entender de forma mais clara. Para Armínio, todo eleito é um crente, porque Deus não elege incrédulos, perfeito? Ele elege crentes. Mas nem todo crente é eleito. Por quê? Pode ser que o sujeito seja crente durante boa parte da sua vida cristã, mas durante um momento da mesma ele se desvie do evangelho, apostate da fé e morra no pecado. Esse indivíduo Deus nunca pré-conheceu como eleito, ele nunca foi eleito, ele foi crente, entendeu? Então, na visão arminiana, dizer que, do arminianismo clássico, eu estou lendo o texto com vocês, dizer no arminianismo que um eleito pode perder a salvação, não existe. Isso contraria a Bíblia e contraria o pensamento de Armínio, não tem nada a ver. E muitos crentes desavisados, por não conhecerem isso, ensinam que eleitos podem perder a salvação. Isso não existe, é uma questão lógica, né? E bíblica, por quê? No arminianismo, nós não dissemos várias vezes nesta manhã que a eleição se dá com base na presciência da fé e com base na presciência da perseverança da fé, não é isso? Então, raciocine comigo. E tem calvinistas que às vezes dão pauladas em nós e dão com razão, porque nós estamos errados. Então, se Deus previu que eu creria em Cristo e eu permaneceria crendo até o final, a presciência de Deus não pode errar, concordam? Deus não erra. Se ela não erra, aqueles que Deus previu que creriam em Cristo e que permaneceriam crendo em Cristo não podem perder a salvação. É simples, não pode. Agora, senão você está contradizendo o próprio sistema seu, você está contradizendo a lógica e está contradizendo a sua visão da Escritura. Você está contradizendo tudo. Agora, me permitam explicar aqui para não deixar ponta solta nesse momento, que é bem delicado esses assuntos. No arminianismo, os eleitos não perdem a salvação por motivos distintos do calvinismo. Tá? O que eu disse agora parece muito calvinista, mas não é. Por quê? Para um calvinista, o eleito não perderá a salvação porque Deus irá preservá-lo de qualquer jeito de apostatar da fé. Esse não é o mesmo motivo do porquê de, na visão arminiana, um eleito não perder a salvação. Não é porque ele não irá apostatar da fé, mas porque Deus prevê que ele, podendo apostatar da fé, pela graça, mediante a fé, ele irá perseverar em Cristo. Então, Deus pré-conhece o indivíduo perseverando na fé, não porque Deus o destinou para crer de qualquer jeito, mas porque Deus pré-conhece que ele agirá assim e morrerá crendo. É por isso que ele não pode perder a salvação. Então, os motivos são diferentes, entenderam? Não são iguais. Então, de novo, para você nunca esquecer, na visão de Armínio, do arminianismo clássico, existem dois tipos ou duas categorias de crentes: o crente e o eleito. O eleito é aquele que persevera crendo, é aquele que crê até o final da sua vida.
O crente é aquele que crê durante um momento, mas depois ele apostata. Como ele apostata, Deus que é onisciente, ele não prevê a sua permanência na fé, por isso que ele morre e infelizmente vai para o inferno. Entenderam? Ok? Vamos ver o que a declaração de fé das Assembleias de Deus diz. Ela não entra nisso. Então parece que os nossos irmãos teólogos da Assembleia de Deus, eles, pelo menos no momento em que a declaração de fé foi redigida, ou das duas uma, ou não perceberam essa distinção no pensamento de Armínio, ou não quiseram entrar na mesma porque ela pode ter, enfim, talvez um mal entendido, pode dar margem para alguma coisa aqui e ali. Resumindo, não entraram nesse assunto. Eu teria que perguntar para alguns dos queridos irmãos como que eles trabalharam isso, dentre eles o querido pastor José Gonçalves, né, lá do Piauí, o irmão querido que participou, dentre outros irmãos, da declaração de fé das Assembleias de Deus. Mas vamos lá, olha o que diz aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Então aqui o que eu percebo lendo esse texto? Isso já fica escancarado para quem estuda o assunto. A visão assembleiana, ela não segue o arminianismo clássico, ela segue o arminianismo wesleyano. O Wesley, que foi influenciado por Armínio e que modificou alguns pensamentos de Armínio, é quem influenciou a Assembleia de Deus, e isso está presente na declaração. Olha como a gente descobre as coisas, né? Porque se a gente pegar um sermão de Wesley, ele retoricamente, enquanto prega, ele vai perguntar para a tribuna, para a plateia: será que eu já sei de casos de pessoas que, por exemplo, perderam a salvação e voltaram a recobrá-la? E ele vai dizer: sim, isso ocorreu a centenas, aos milhares. É daí aquela caricatura, é daí que surge aquela caricatura que muitos calvinistas fazem de nós arminianos, quando eles brincam: e aí, quantas vezes você já perdeu e ganhou a salvação hoje? Isso vem de Wesley, que veio a influenciar a declaração de fé das Assembleias de Deus. Tá? Ou seja, aqui o arminianismo é wesleyano, não é um arminianismo clássico do próprio Armínio. Por isso que na declaração de fé, essa possibilidade de duas categorias de crentes, quer conhecida, quer desconhecida pelos que elaboraram a declaração, ela não é citada, porque o que se segue é a vertente wesleyana de arminianismo e não a vertente arminiana clássica nesse aspecto soteriológico. Olha que coisa interessante. Continuando. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, ok? Perdendo, então, a sua salvação. Assim, cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, deve ser zelada e confirmada. Concordo, perfeito. Né? Então, o único detalhe aqui interessante, e ainda bem que eles colocaram, os irmãos que elaboraram a declaração de fé, disseram que o crente pode apostatar da fé, porque o eleito não. Se tivesse eleito aqui, aí teria que mandar um e-mailzinho, falar: meu irmão, você teria que ler lá o texto de Armínio lá, porque não faz sentido um eleito apostatar, porque senão você coloca em xeque a presciência, Deus errou naquilo que ele previu. Ok? Então aqui eu quero terminar a minha fala nesse momento, faltando alguns minutos para o meio-dia, e eu espero que essa breve fala, talvez não tão breve, falamos aqui acho que 1h20, mais ou menos, eu espero que Deus graciosamente use esse conteúdo para agregar algo à sua vida, em termos intelectuais, em termos ministeriais, espirituais. Que Deus abençoe sua vida, família, ministério. Muito obrigado por estarem aqui nesta manhã, obrigado mais uma vez ao pastor Vitor, a todos os queridos irmãos que bondosamente estiverem e ainda estão conosco para ouvir sobre esse assunto que às vezes tem a sua tecnicidade, mas é muito importante para nós cristãos. Nós temos que conhecer a razão da nossa fé. Isso é muito importante. Espero poder revê-los à tarde, quando então mudaremos da água para o vinho, permitindo Deus, e falaremos então sobre o tema a Bíblia e as suas traduções. Deus abençoe vocês e toda honra, glória seja dada sempre ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Responder as perguntas sentado.
meio-dia para descer meio-dia e meia para cozinhar. Desliguei sem querer. Alô, som. Eu pensei que eu ia me livrar agora das perguntas e respostas, mas fazer o quê? Eu fui predestinado a respondê-las agora, né? Então não tem jeito. Meus queridos irmãos, eu vou, antes de eu encaminhar algumas perguntas, só uma observação. Quando falamos de Calvino ou Armínio, não quer dizer que nossa fé está baseada em homens. Nossa fé está baseada na palavra de Deus. Esses homens são alguns irmãos nossos que não criaram doutrinas, mas tentaram sistematizar o ensino da palavra de Deus. E alguns tiraram conclusões que vão influenciar mais ou menos determinadas denominações. Então, isso que queremos dizer quando falamos que a Assembleia de Deus tem uma soteriologia arminiana. Não quer dizer que ela idolatre Jacó Armínio, mas que seu entendimento da salvação concorda com a sistematização que esses irmãos fez, mas a nossa fé é baseada na palavra de Deus. Mas é importante a gente saber disso, porque querendo ou não, nossa fé, querendo ou não, esses irmãos contribuíram para a história da igreja, tá bom? E quanto às perguntas que eu vou encaminhar, eu acredito que algumas que eu recebi já foram respondidas no decorrer da própria palestra. Então, por isso que eu não as encaminharei. Então, vou encaminhar as que eu considero que vão ser mais relevantes para os participantes como um todo, tá bom? Então, eu vou fazer algumas perguntas ao pastor Carlos. Nós vamos contribuir para a obra do Senhor. Nosso irmão Odair, se puder preparar mais um louvor, nós iremos contribuir. Vou dar as orientações finais para que possamos ir para o almoço e votar daqui a pouco, tá bom? Primeira pergunta, é uma pergunta de cunho mais pastoral, pastor Carlos, uma pergunta que eu recebi aqui. As perguntas difíceis enviem para o Vitor e as fáceis para mim, vamos combinar? Eu vou encaminhar 2 ou 3 perguntas de cunho mais pastoral e 2 que se referem a textos bíblicos específicos. Eu não vou citar o nome de quem fez a pergunta, só vou lançar a pergunta, ou como diz aí no popular, vou lançar a braba. Tem se tornado cada vez mais comum vermos pentecostais calvinistas, ou assembleianos calvinistas, e até tradicionais arminianos. Como lidar com isso dentro do corpo da igreja local, visto que muitas vezes até mesmo a declaração de fé da igreja é questionada? Ótima pergunta. Bom, nas minhas andanças Brasil afora, eu tenho falado sobre esse tema, enfim, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Não viajo mais, porque senão daqui a pouco os irmãos da igreja lá me demitem, né? Que pastor é esse da igreja local que mais viaja e que não está aqui? Então, por essa questão que eu acabo não atendendo, por exemplo, a vários outros contextos, lugares, igrejas, assim por diante. Mas isso é um fato. Eu tenho percebido que existem, inclusive, em alguns contextos do nosso grande território brasileiro, inclusive eu cheguei a conhecer a Assembleia de Deus que é calvinista, né? Irmãos que saíram de Assembleias de Deus, evidentemente arminianas, como nós aqui ouvimos nesta manhã, e que agora estabeleceram, de fato, uma igreja, acredite se quiser, Assembleia de Deus reformada, totalmente calvinista, né? Como lidar com isso? Primeiramente, eu diria que com muito da parte da liderança, depois eu vou falar da parte dos membros que assim agem. A parte da liderança, agir com muito amor, muito cuidado, muita prudência, muito tato, e disseminarem eventos como este. Então, por exemplo, se a Assembleia de Deus crê em termos soteriológicos numa perspectiva arminiana, como nós vimos, então isso deve ser disseminado aos membros. As pessoas devem ler, devem estudar. Eu não sou assembleano, eu já li inteira a declaração de fé de vocês. Eu já li. E com anotações ainda. Tudo bem que eu sou professor também de teologia e tal. Então, meu irmão, se eu não sou assembleano e li, você tem o dever
de não ficar para trás de mim. Você tem que ler, leia. Então leia a sua declaração de fé. Ela está muito bem escrita, muito bem elaborada. Deus abençoou os irmãos, os capacitou a fazê-la. É uma bênção de Deus para a Assembleia de Deus aqui no nosso contexto tupiniquim ou brasileiro. Então leia sim, inteire acerca das doutrinas nas quais você crê e que são propagadas pela igreja na qual você congrega e da qual é membro. Então, leia, isso deve ser disseminado em escolas bíblicas dominicais, em pregações, em conferências, em contextos como este, dessa palestra e tantos outros. Isso deve ser ensinado. Por parte dos irmãos que eventualmente se sintam atraídos ao calvinismo, e têm o direito de fazê-lo, quer tenham sido predestinados para isso, ou livremente escolham o calvinismo como opção soteriológica, mas façam sem causar divisão no corpo de Cristo. Quer dizer, não é para você sair da igreja, mas, em última análise, a soteriologia da Assembleia de Deus, ela mais confronta a sua fé do que é associada a ela. Meu irmão, não cause divisões ou problemas ao corpo de Cristo. Converse com o pastor. Primeiro, tente ser por ele orientado, para que ele te dê boas literaturas, para que você entenda como o arminianismo crê. Se depois disso tudo, eventualmente, não se der por satisfeito, poxa, pastor, eu quero agradecer, quero sair daqui em paz, abençoado. Não cause divisão no corpo de Cristo. Quem gosta disso é o diabo. Crentes não gostam disso, de divisão. Pelo menos não crentes verdadeiros. Não gostam disso. Eles prezam pela unidade do corpo de Cristo, não pela sua divisão. Então, de forma resumida, que tem de haver muito ensino nessa área. Temos literaturas que não faltam. De um pouco mais de uma década para cá, nós temos literaturas sobejas sobre arminianismo e calvinismo. Existem vídeos na internet, existem N outras situações. Então estude, se aprofunde e assim por diante. E apenas em última instância, se ainda assim você for convencido pelo calvinismo como a melhor proposta, saia de uma forma prudente, ordeira, pacífica, sem causar transtornos ou problemas para a igreja local e para o corpo de Cristo local. Muito obrigado, pastor Carlos. Outra pergunta. É possível a gente fazer um combinado entre calvinismo e arminianismo? Não vou ser nem calvinista, nem calvinista, vou ficar no meio, vou tentar pegar o melhor dos dois mundos. O irmão acha que é possível, ou como o irmão colocou, é possível uma visão que combine ou exceda essas cosmovisões que se desenvolveram a partir do século XVI? Ótima pergunta. Essa pergunta me é feita com frequência. Tem até irmãos que brincam. Eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou calminiano. Então, ou seja, é um monstro, é um Shrek gospel. É um Shrek gospel. É um Shrek soteriológico ambulante, alguma coisa do gênero. Então, eu brinco, mas assim, quem conhece o mínimo de calvinismo e o mínimo de arminianismo sabe que não dá para combinar. Vocês perceberam, tirando a depravação total, no calvinismo a eleição é incondicional, no arminianismo condicional. Uma expiação é ilimitada, no arminianismo, no outro é limitada. Num, Jesus morre por todos, no outro ele morre só por alguns. Num, a graça é irresistível, no outro é resistível. Num, de qualquer jeito, Deus vai preservar o sujeito e ele não pode perder a salvação. No outro pode. Não tem liga. Não tem liga. Então, é uma concordância de um pouquinho ali, ou seja, não dá. Só dá para quem não conhece nada de arminianismo e nada de calvinismo. Então ele faz esse Shrek, esse monstrengo, esse Frankenstein teológico, e ele pensa que pode ser calminiano. Então não existe calminianismo, o que existe é que a pessoa não tem a menor noção do que ela está falando. Então, porque os pontos são antitéticos, eles são antagônicos. Então, não dá para sustentar os dois ao mesmo tempo, não dá para ficar em cima do muro. E é claro, você tem o direito de, eu quero 3 pontos desse, 2 daquele, e não sei mais o quê. Ok, uma coisa meio self-service, Ok, mas teologicamente, quem conhece o assunto, vai olhar para você de esguio e vai dizer, esse daí não entende coisa nenhuma do que ele está falando. Coitado, ele está mais perdido, como diz o outro, do que cego em tiroteio. Ele não sabe o que ele está dizendo. Então, é importante que entendamos bem os dois sistemas, que tem muita semelhança sim, mas também tem profundas divergências. Estude melhor,
e aí você verificará que é impossível uma amálgama de calvinismo e arminianismo, o tal do calminianismo. Isso não existe. Vou fazer encaminhar mais 3 perguntas apenas, pastor. O senhor crê que a apostasia seja equivalente à blasfêmia contra o Espírito Santo? Sim, creio. Então eu creio que a blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo já é algo mais complicado do que a apostasia. Por quê? Me permita explicar rapidamente, eu vou tentar ser sintético. A palavra blasfêmia é a combinação de 2 palavras gregas, blas, mal. Fêmea vem do verbo grego femi, que é dizer. Portanto, blasfêmia é dizer mal de, falar mal de. O que é, portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo? É falar mal ou pensar mal sobre o Espírito Santo a ponto de atribuir-lhe obras ou ações que são demoníacas e satânicas e não santas, como são as obras do Espírito, que evidentemente é santo, por isso é Espírito Santo. A dúvida que há na academia, nos estudos bíblicos, teológicos e exegéticos, é a seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo ainda pode ser praticada hoje? Essa é uma grande dúvida. Ou ela é um pecado histórico, que só podia ser praticado pelos fariseus e judeus do contexto neotestamentário do 1º século da nossa era. Por quê? Jesus irá dizer para os fariseus e outros que o acompanham, ele vai dizer que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste século, nem no vindouro e tal. Então, muitos estudiosos localizam esse pecado como algo extinto nos dias de hoje. Outros, e eu diria que talvez seja propenso a me associar a eles, entendem que a blasfêmia do Espírito Santo não é algo apenas localizado historicamente, no 1º século, mas existe até hoje. Então, portanto, quando você, por exemplo, atribui ao Espírito Santo obras que são malignas ou o inverso, atribui ao diabo aquilo que é uma obra evidentemente do Espírito Santo, e você, de forma persistente, sistêmica e contínua, defende isto é uma situação que, por exemplo, morrendo nesta condição e dependendo do tipo de compreensão, pode não possibilitar perdão para o pecador. Essa é uma questão também que digamos que bem interessante nesse aspecto. Bem, indo para a apostasia, como eu penso ter definido mais de uma vez nesta manhã, a apostasia eu entendo que é o abandono, por isso que há uma pequena divergência talvez da blasfêmia contra o Espírito Santo, é o abandono deliberado, a pessoa sabe o que está fazendo, sistêmico e contínuo dos elementos de fé outrora abraçados. Então ela começou crendo na Trindade. Chega no momento da sua vida, ela fala, quer saber? Não creio em Trindade coisa nenhuma. Começou crendo na inspiração da Bíblia, depois fala, eu não creio que isso é verdade. Começou crendo na volta de Jesus. Quer saber? Eu acho que Jesus não vai voltar mais não. Isso aí como alguém disse aí na internet, é um horizonte utópico. Quer dizer, isso aí foi criado apenas a alimentar a esperança dos crentes, mas na verdade Jesus nunca voltará. É a crença no horizonte utópico. Quanto mais você anda em direção ao horizonte, mais ele se afasta de você. Então a vinda de Jesus tem esse aspecto utópico. Ela nunca vai ocorrer, mas a esperança nela é algo que enche o nosso coração de fé e esperança. Tem gente aí que ensina isso. Isso é o cúmulo do absurdo, para não dizer que é heresia flagrante. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo envolve um tipo de apostasia, mas a apostasia não necessariamente se resume à blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, as 2 últimas perguntas, e essas ligadas à explicação de textos bíblicos. Pastor, como é que deve ser interpretado Atos 13, 48? E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Perfeito. Bom, nesse contexto nós vemos Paulo, ele pregando aos judeus, e nós vemos que os judeus, eles rejeitam o evangelho.
Tendo rejeitado o evangelho, o que ele faz? Ele parte para os gentios. Sempre que Paulo vai pregar, nas suas viagens missionárias, ele vai para uma sinagoga de por gentios, sinagoga gentios. Ele dá uma preferência para o seu próprio povo judeu, sendo ele judeu, fariseu, e depois ele vai para um contexto mais gentílico. E é o que acontece aqui, os judeus rejeitam, e portanto ele vai para quem? Para os gentios. E aí, o texto vai dizer que creram todos aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. O pivô, talvez, da discussão entre calvinistas e arminianos seja o verbo ordenados. Porque, de uma perspectiva soteriológica, muitos entendem assim, olha, os gentios foram ordenados para a salvação, quer dizer, os outros não foram. Deus ordenou, Ele decretou que fossem. E não é isso necessariamente que o texto grego diz. Aqui, o texto grego usa o verbo tetagmenoi, que é o mesmo verbo usado num contexto militar, quando nós temos soldados colocados em fileira. Então, a ideia de ordenados para a vida eterna é como se Paulo estivesse dizendo, gentios, tanto quanto judeus, ambos são objetos do amor divino. Jesus morreu na cruz, afinal de contas, por toda a humanidade. O que inclui judeus e os não-judeus, que evidentemente são gentios. Então, os gentios foram ordenados, ou seja, eles estão nessa fila da salvação, dentro do processo histórico salvífico, dentro do plano de Deus, como objetos do amor de Deus, os quais Deus também deseja salvar. E esses que creem, evidentemente, são salvos e assim são ordenados à vida eterna. Não é que Deus os selecionou incondicionalmente para a salvação e outros sim. Não, nada disso é ensinado no texto. E o verbo grego tetagmenoi deixa isso claro. Pastor, Romanos 9. Ponto, sabia que tinha que aparecer. Vamos Como lá. o arminianismo explica Romanos 9, principalmente a questão de Faraó? Bom, Romanos 9, aí eu vou tentar ser resumido, tá? Porque tem muita coisa aqui, né? Bom, quando nós falamos sobre Faraó, normalmente os nossos irmãos, não todos, tá? Não, de novo, estou generalizando. Mas, com frequência, os nossos irmãos calvinistas entendem que, quando Deus endurece o coração de Faraó, por exemplo, em Êxodo 4, 21, entre tantos outros textos exodianos, isto quer dizer que Faraó, na linguagem soteriológica, ele é o réprobo, ou seja, aquele que Deus rejeitou para a salvação e, portanto, quis destiná-lo à perdição eterna. Mas não existe absolutamente nada, tanto no livro de Êxodo, quanto em Romanos 9, ou em qualquer outra parte da Bíblia, que diga que Faraó seja um réprobo em termos soteriológicos. Isto é, ele não é alvo do amor salvífico divino. Aliás, o próprio texto de Romanos 9, no versículo 17, explica por que Deus levantou o Faraó. E perceba que não existe nenhum teor salvífico naquilo que é dito. Aliás, me acompanhe, é só ler, eu não preciso nem pesquisar aqui o grego, é só ler em português. Olha o que diz, Romanos 9, 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei. Por quê? Por duas razões. Para quê? Para duas razões. Primeiro, para em ti mostrar o meu poder. Segundo, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Onde é dito que Deus levanta Faraó para ser um réprobo, e ele morre e vai para o inferno, e outros não? Esse tipo de informação é inexistente, tanto em Êxodo, na Torá, no Pentateuco, como Romanos. Então Deus o levanta para que o poder dele, de Yahvé, seja visto ali em Êxodo, sobretudo por meio das 10 pragas que culminam com a abertura do Mar Vermelho, e também para que o nome de Deus, por meio de todos os seus feitos estrondosos no Êxodo, viesse a ser conhecido ao longo de toda a história. E aqui cabe só uma outra observação que tem a ver com Faraó, que é a seguinte: o que normalmente nós entendemos como endurecimento do coração. O endurecimento do coração é uma atitude que não começa com o próprio indivíduo, mas é uma reação divina, no caso de Faraó, à resoluta e obstinente teimosia dele. Então, como Deus, presciente que é, sabe que Faraó não deixará Israel sair do Egito, a não ser depois de 10 pragas, e onde eu descubro isso? Em Êxodo 3,19.
Em Êxodo 13:19 é dito: eu sei, porém, que Faraó não vos deixará ir, a não ser por uma boa e forte mão. Então, pela sua presciência, Deus conhece o homem, o seu coração, seus pensamentos, suas inclinações, boas ou más, e Ele sabe, esse Faraó só vai libertar o meu povo depois de não 2, nem 3, nem 5, nem 7, mas depois de 10 pragas. O que eu vou fazer? Vou enviar as 10, porque depois da 10ª, com a morte dos primogênitos, Ele vai deixar o povo sair. É disso que o texto trata. Então, o endurecimento do coração é a reação divina à obstinação do coração humano contra ele. Você quer me resistir, você quer me rejeitar, você quer lutar contra mim, Deus diz. Ok, Deus entrega o indivíduo às suas próprias inclinações pecaminosas. Isso está em Romanos capítulo 1, quando é dito que as pessoas deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, e dentre as coisas ali ditas, para ser mais resumido, o texto de Romanos 1 dirá: pelo que Deus os entregou. Então, essa entrega é deixar o pecador, não aos cuidados divinos, mas aos seus próprios cuidados finitos, apequenados e pecaminosos, para que ele se enforque com a própria corda que Deus lhe deu. Você quer mergulhar no pecado? Mergulhe, depois isso terá consequências. Você quer chafurdar na lama? Chafurde, isso terá consequências. Então Deus entrega o indivíduo a si mesmo. E um ser humano entregue a si mesmo é a pior tragédia que pode ocorrer na vida de alguém. Por isso que, graças a Deus, nós não estamos entregues a nós mesmos ou ao Deus dará, mas estamos onde sempre estivemos, na mão do Deus Todo-Poderoso. É nas mãos dele que nós estamos. Meus irmãos, agora não é pergunta, mas eu queria convidar a igreja a louvar ao Senhor por essa palestra com uma salva de palmas. E alguém pediu indicações de livros para se aprofundar nessa questão. E enquanto o pastor Carlos fará algumas indicações, peço que a diaconia se prepare para recolher as contribuições, pedir uma oferta de amor à igreja. Tudo isso aqui é um investimento que está sendo feito na vida dos obreiros e na vida do campo de Guarulhos. Então, iremos recolher uma oferta para a manutenção do trabalho na casa do Senhor. Bom, algumas indicações de livros. Eu diria que um dos livros mais emblemáticos sobre arminianismo em português é a obra Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Roger Olson, da editora Reflexão, onde ele busca refutar 10 mitos sobre o arminianismo. Então é uma obra que eu diria importante. Outra obra da mesma editora Reflexão é a obra Graça para Todos, que ela vai tratar dos 5 pontos aqui mencionados, com uma série de outros detalhes. Temos obras muito boas também, evidentemente, no contexto assembleano, como, por exemplo, a Mecânica da Salvação, do Silas Daniel, que é muito boa. Essas 3 obras, por exemplo, brevemente citadas, dentre elas, a coleção Arminianismo, da editora Reflexão, com os seus 5 volumes, um sobre cada um dos 5 pontos do arminianismo, bem como um sobre semipelagianismo. Se você ler todas essas obras e estudá-las com carinho, além de ler as obras do Armínio, além de ler a declaração de fé das Assembleias de Deus, eu diria que você estará muito bem instruído em torno daquilo que nós brevemente falamos em 1 hora e pouco aqui nesta manhã.